Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhammer e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir de entrevistas com os nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Valdir Sampaio, que ninguém conhece como Valdir, nem ele mesmo, porque ele só gosta de ser chamado de Neno. E o Neno é formado aqui pela UFC em 2002 no curso de administração, mas simultaneamente ele formou em economia na Unifor. Ele tem uma trajetória muito rica que vai dividir agora com a gente. Neno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professora. Quando eu conversei com ele, ele perguntou se era tudo papum. Aqui é tudo papum, é ótimo. De improviso e nós vamos falando. E me conta, então, começa me contando a tua trajetória acadêmica e as tuas várias experiências profissionais. Primeiro eu quero agradecer estar aqui. Eu também acho que voltar à universidade é uma coisa muito bacana, uma energia nova. E a oportunidade de passar a experiência para quem está vindo, eu acho que é muito motivante. Obrigada. Bem, eu fiz administração aqui e entrei bem jovem, acho que em 16, 17 anos, era um dos mais jovens da minha turma. E eu estava na dúvida se fazia administração ou economia. E acabei fazendo as duas juntas, né? Na ânsia de começar e terminar logo, para começar a trabalhar logo também. E acabou que desde o meio da faculdade eu já trabalhava. No segundo, terceiro semestre eu já estagiava, já trabalhava, então fazia as duas faculdades e estudava aqui. E trabalhava. E sempre fui muito tentando fazer o link da faculdade com o trabalho. Então fiz estágio em hotel, fiz estágio em indústria, fiz estágio em empresa de telefonia, depois fui contratado pela empresa de telefonia. Tudo isso ainda durante a faculdade. Bem diversificado. Bem diversificado. Né? E foi quando eu me formei trabalhando nas telefonias, e fui direto fazer o meu MBA pela COPEAD. Terminei o MBA pela COPEAD e nesse período, 2 anos depois, eu decidi que queria ser empresário. Mas você foi para o Rio de Janeiro fazer o seu MBA? Não, ou você fez só fui para defender minha TCC, porque quando eu me formei, estava terminando o meu MBA aqui, todo mundo já era formado, mas eu ainda não tinha meu diploma aqui. Aí o meu diploma atrasou aqui, por conta das greves, aquele negócio, aí eu tive que fazer minha defesa lá. Aí eu fui, depois para lá fazer a defesa, todo aquele protocolo, foi muito bacana. Então eu vim, aí quando eu terminei o curso, aí eu vi que eu queria ser empresário. Eu não sei que doidice foi essa da minha cabeça, mas que eu acho que sempre foi uma coisa, eu fui muito provocativo com limites. Nunca gostei muito de limite. Então, o fato de eu querer ser empresário, eu acho que foi muito ligado a isso. E aí você começou com essa perspectiva de ser empresário e aí acabou trabalhando na Toca Cozinha Fina, que é com sua mãe, né? Então, me conta mais ou menos como isso. Foi essa história. Teve um períodozinho assim, antes de ir para lá, porque quando eu saí das telefonias e eu já era um gerente corporativo e tinha toda uma ligação bem formal, eu saí para ser empresário, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não queria trabalhar com a minha família. Entendi. Então eu sabia uma coisa, que eu não queria trabalhar com a minha família. Você queria empreender, mas não sabia em que. Ledo e engano, né? Mas eu saí e encontrei e recebi um convite de trabalhar ainda numa construtora, vendendo imóvel. Eu trabalhava na comercial, né? E eu saí liso, querendo dinheiro para empreender. Eu disse, eu vou vender apartamento. E acabou que foi o período mais rico da minha vida. Eu passei uns 2 ou 3 anos como corretor mesmo, numa construtora, mas com um professor que assim, pagou a minha carreira toda, que foi o meu antigo patrão, que depois virou meu sócio. Foi ele que me jogou na história de ser empreendedor, era o Ivan Martins. E aquele período foi o mais rico da minha carreira, sem dúvida. Que bacana. E aí de lá, por um problema de saúde da minha mãe, da Toca. Já existia a empresa, empresa então. existia, a empresa foi criada, a história da minha mãe é muito interessante,
porque a gente trabalhava com importação. E aí vem também a história de eu não ter limite. A gente, um mês estava na Bélgica, um mês estava na Las Vegas em feira, desde criança, um mês estava em Nova York em feira. Morava em Manaus, eu nasci em Manaus e tinha a Zona Franca. E então as referências nossas sempre foram muito, sabe, muito sem fronteiras para isso. E minha mãe acabou que com a queda das importações, ela fechou as lojas e ficava em casa e resolveu fazer pão de mel em casa para vender para as amigas como fonte de renda. Ela sempre foi muito agitada. E eu me lembro demais, ela fazia as caixinhas, fazia caixa mesmo, papel machê lá, e fazia o pão de mel. E eu e meu irmão chegava da aula à noite e ficava dando um banho no pão de mel, saco cheio, ficava dando um banho. E é engraçado que até hoje eu não deixo vender pão de mel porque eu não aguento o cheiro. E assim foi, os clientes iam no apartamento e tinha essa história. Acabou que dos pães de mel vieram os coffee breaks, vieram as encomendas de torta, disso, daquilo, ainda no apartamento. A gente teve que alugar um ponto, uma cozinha, e aí os coffee breaks viraram festinhas, jantares, eu ainda na construtora, o meu irmão é mais novo do que eu, em determinado período já estava trabalhando na Price, morando em Curitiba, e minha mãe teve um problema de saúde muito sério. Chegou a passar quase 30 dias na UTI internada, minha mãe é bem jovem. E meu pai tinha o trabalho dele, meu irmão morando fora, e alguém tinha que vir. E nessa época, eu junto com o Ivan, a gente conversava bastante e acabamos decidindo por eu me desligar da sociedade e vim ajudá-la. E eu vim com um conceito, eu disse, eu venho. Agora é o seguinte, acabou a moleza. A gente vai transformar isso aqui na empresa mesmo. Interessante. E então a gente começou a formalização de tudo, de sistema que não tinha. Isso foi em 2008, 2010. 2008, 2010 foi um período que eu estava me desligando de lá e vindo para cá. E assim, desde contratar funcionário, a gente era uma casinha, tinha 350 metros quadrados a casa e tudo meio que artesanal, e até a gente desenvolver conceito. Eu entendi que eu precisava de time forte para crescer e ser um player no mercado de evento. Mas eu chamava as pessoas que eu identificava que tinham um currículo bom, e as pessoas olhavam a estrutura e não sentiam confiança de vir. Então aí eu disse, eu preciso ter estrutura para trazer gente boa, e era o cachorro correndo atrás do rabo, né? E a gente acabou construindo hoje a empresa. Hoje a gente está numa área de mais de 1.000 metros de trabalho, só de cozinha. São quase 100 profissionais trabalhando com a gente toda semana. São mais de 100 eventos por mês. Um caso de sucesso. Tá bom, né? Tá funcionando. Tá muito bom. Neno, me fala como é a teoria na prática. Você, como empreendedor, como dono de uma empresa familiar, quais são as facilidades, as dificuldades, tanto que você teve que ir fazer um MBA? Como é a teoria na prática? Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas entenderem de que é possível. Que você lê um livro, você consegue aplicar. E isso eu aprendi na veia lá com o Ivan na LM. O Ivan fazia a gente ler por semana um livro, no mínimo. Excelente. E ele puxava e dizia, olha, tu lê esse livro aqui, do All Rise, aquela da propaganda, que eu não vou contratar a agência, a gente vai lançar esse empreendimento de 100 milhões e vai ser baseado nessa teoria, morreu. E se não leu, eu estava fora da sala. E era eu vindo de faculdade, mas tinha gente de seus formados há 20 anos, 30 anos lá do meu lado. E lia e ele cobrava ponto a ponto. Então ali eu vivenciei muitas vezes a teoria na prática mesmo. E consegui aplicar isso em boa parte, cobro isso na minha empresa. Quais são os maiores desafios hoje como empreendedor que você vê no negócio, não só no negócio de cozinha, de alimentação, mas como empreendedor? Quais são as grandes dificuldades que você enfrenta? Eu acho formação de equipe, qualificação. Emprego tem para todo mundo a toda hora. Tem. Agora, pessoas dispostas, preparadas, qualificadas. E assim, isso é sem sombra de dúvida a maior dificuldade, certo? Isso aí. Já ouvi isso. E a segunda maior dificuldade, eu acho que é de nós empresários mantermos o fogo aceso. Porque os sonhos são os mais variados possíveis, né? Então, você ter aquela habilidade de entender que o seu sonho é diferente daquele,
de saber alimentar você de um jeito, ele de outro, de maneira a extrair o seu melhor e dele também. Como a gente fala em marketing, você migra o conceito de atendimento ao cliente lá fora de forma personalizada para o cliente interno de forma personalizada. Exatamente. Muito bonita essa sua sensibilidade. Isso é o mais difícil. De perceber, inclusive, essa necessidade dos líderes de fazer esse atendimento personalizado. Neno, hoje, olhando para a câmera aqui, tem o pessoal lá fora esperando o seu conselho, o que você diria para quem está na faculdade e que quer empreender e que vai daqui a pouco estar enfrentando esse mercado de trabalho? Que conselho você dá? Eu acho que, assim, não medir esforços e não ter limites. Eu acho que o que me motiva muito hoje é não ser pautado pelos limites que se impõem, que a sociedade impõe, que o mercado impõe. Só pode fazer isso quem for aquilo, que as vagas já estão tomadas, que os melhores estão por vir. Amanhã vem um cara muito melhor do que eu e se Deus queira que ele esteja trabalhando comigo. Então eu acho que é você não se pautar, o não você já tem. Então daqui para frente dar a cara a tapa mesmo. Interessante. Muito rico o seu conselho. Fazer um bate-bola. Um aluno. Eita, um aluno. Aquele curioso, aquele perguntador, inconformado. Eu acho que tem que ser isso aí. Um professor. Ivan Martins. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Eu tinha estudado mais na faculdade. Já ouvi isso aqui também. Tinha estudado mais na faculdade. Isso é um bom conselho, né? Estudem, Se eu né? soubesse que era possível aplicar na prática com tanta eficiência, eu tinha estudado bem mais. Bacana. Quando eu puder... Quando eu puder, eu acho que eu vou me dedicar mais aos meus filhos e àquelas pessoas que precisam, que eu acho que a gente precisa devolver muito, sabe? E a gente acaba se encontrando várias vezes num ritmo tão frenético que aquela parcela de tempo que a gente devolve é muito pequeno. Então, acho que conhecimento que a gente adquire, a gente tem que repassar mesmo. Repassar, compartilhar. Compartilhar, né? O máximo possível. Neno, o que te inspira? Desafio. Bacana. Desafio. Nunca foi feito, pronto. Nunca foi feito, Quando comigo chega mesmo, essa frase assim, cara, tu tá ficando louco, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Morreu. Aí que eu vou, Essa né? daí é o que eu preciso. Legal. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito orgulhosa de você, orgulhosa de ouvir tanta coragem. E eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe, Neno? Essa força, esse desafio, essa coragem. Porque notícia ruim a gente já tem na televisão. Não, vai dar certo. Eu tenho uma frase que o pessoal brinca, que essa história de vai dar certo, que tem lá nos muros e tudo. Eu falo todo dia. A gente tem que vai dar certo. Isso. E às vezes passa o furacão e o pessoal chega para mim, aí, cara, como é que a gente conseguiu? Se tu não tivesse dito, eu disse, cara, nem eu sabia, mas ia dar certo. Vai dar certo, né? E vai. É isso aí. Gente, se vocês gostaram, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que nós estamos aqui para inspirar vocês. E, na verdade, quem acaba se inspirando somos nós. Essa riqueza de entrevista emociona, porque é disso que a gente precisa. Coragem para seguir em frente acreditando que vai dar certo. Obrigada, até a próxima e aguarda que vem muita coisa boa por aí.